Boa noite a todos. Estamos trazendo nessa oportunidade essa forma de comunicação por estarmos impedidos momentaneamente de estarmos presentes na nossa casa como seria o nosso gosto e o nosso costume. Então convidamos os companheiros para que juntos elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, pedindo a Ele que abençoe a todos nós, que possamos trafegar com segurança e serenidade nesse momento grave em que a humanidade é chamada de forma incondicional a se reposicionar frente à vida, a repensar as suas atitudes. E imaginamos que Deus, na sua magnanimidade, está nos dando uma oportunidade muito grande de todos nos reavaliarmos perante nós mesmos. Nesse momento, Jesus, pedimos a Ti que abençoe a todas as criaturas da terra, especialmente aquelas que estão mais aflitas, mais desesperançadas, mais atormentadas em todos os processos que nos envolvem. Abençoe todos os nossos irmãos que buscam apoio na Casa Espírita Amor e Luz, que eles sejam também abraçados pelo Teu amor, pela Tua generosidade e que a Tua paz faça morada em todos nós, que utilizemos o conhecimento da doutrina espírita em nosso favor nesse momento e em favor de todos aqueles que pudermos alongar essa migalha de conhecimento que seguramente nos fará mais seguros, mais convictos e mais sólidos nessa travessia, nesse momento angustiante da humanidade. Que a Tua paz seja conosco, ilumine os nossos caminhos, Jesus, e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. O tema proposto para o estudo dessa noite está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, um capítulo muito sugestivo, por sinal, Bem-aventurados os aflitos, e esse é no subtítulo 21, e onde ele diz, o título é Mortes Prematuras e Perda de Pessoas Amadas. A doutrina espírita, na sua função de dinamizar o conhecimento de Jesus, de trazer luz à mensagem do Cristo, não foi sem razão que Emmanuel disse que Jesus representa a porta e Kardec representa a chave, capaz de nos permitir avançar em todo o conhecimento codificado em Jesus, no seu Evangelho. Então a doutrina espírita, na sua clareza e na sua lucidez, nos diz que a vida na Terra tem objetivos muito lógicos, muito límpidos, muito claros, que jamais o homem na Terra está à mercê dos acontecimentos. Em situação alguma, nós poderíamos imaginar que o nosso barco está à deriva. Jamais. Por mais angustiante seja o momento da Terra, tenhamos a certeza de que Deus permite que isso aconteça, porque daí advirá um grande benefício para a humanidade, não somente dor. Toda dor tem um sentido educativo, segundo a visão espírita, jamais um sentido punitivo. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz, num capítulo intitulado Como Sofres, exatamente dessa forma, que a dor, pura e simplesmente, não nos leva a lugar algum, se nós não pudermos tirar dela algum proveito. Se a humanidade aproveitar esse momento que está vivendo e tirar proveito, todos sairemos melhorados. A proposta de Deus, a permissão de Deus para que nós passássemos por esse momento angustiante, ela terá sido positivamente acertada e nós teremos tido ganhos que seguirão conosco por todo sempre. Então, a doutrina espírita, dentro da sua limpidez, não podemos admitir que hajam mortes prematuras. Tudo aquilo que a gente chama de mortes prematuras, na verdade, foi algo que aconteceu dentro de um planejamento superior. Dentro do terra-terra, da nossa visão estreita materialmente falando, nós, embora informados que a verdadeira vida é a vida espiritual, embora tenhamos toda a assertiva dos espíritos a esse respeito, nós não vivemos dessa maneira. Nós ainda colocamos grandes expectativas na vida material.
Então, quando um jovem de 10, 12, 15, 20 anos desencarna e fica um velho há 3, 4 anos numa cama, já com 90 anos, parece-nos, né, numa visão superficial, que Deus estaria se equivocando na condução do mundo. Mas a doutrina espírita nos diz que cada um de nós, dentro do processo da evolução, recebe um projeto de crescimento, de experimentação, de necessidades de aprendizagem. Então, quando renasce uma criatura, foi feito para ela de forma específica um projeto. E esse projeto obedece às suas necessidades de aprendizagem. Então, uns terminarão o fluxo do seu projeto com 30 anos de idade, com 20, com 15, outros terminarão com 90, com 100, cada um obedecendo ao seu critério. Portanto, a doutrina espírita não admite que possa existir morte prematura, a não ser nos casos do suicídio, do autoextermínio. Essa morte realmente é prematura. Ela foi elaborada antes do tempo, porque o projeto de Deus é que a criatura tivesse uma vida mais longa, mas devido às suas opções, ao uso do seu livre-arbítrio, muitas vezes ele desencarna tempos adiantados, muito adiantado do seu tempo. No livro A Reforma Íntima Sem Martírio, Hermance do For nos traz uma reflexão muito importante num determinado capítulo, onde um trabalhador da casa espírita, um médium inclusive, uma pessoa de bem, mas que ao dirigir o seu veículo, o fazia com uma certa irresponsabilidade. E esse companheiro foi chamado a atenção de diversas maneiras, intuído pelos espíritos, os amigos encarnados conversavam com ele, mensagens vindas diretamente do mundo espiritual para ele durante as reuniões mediúnicas, e ele sempre afirmava que não tinha problema, que ele dirigia muito bem, que o seu carro era novo, além disso muito bem revisado, e que ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ocorre que num determinado dia, no momento nessas circunstâncias, ele se acidenta e desencarna. Quando a sua situação vai ser analisada no mundo espiritual, chega-se à conclusão de que não havia nenhum componente kármico que determinasse aquele desencarne. Não havia nenhum processo obsessivo, melhor dizendo, que a única explicação é que era realmente um processo de suicídio. Aquele irmão, embora listado nas lides da doutrina espírita, retorna ao mundo espiritual, vítima do suicídio, 37 anos antes do previsto. A sua encarnação, aquela presente encarnação, era para terminar na terceira idade, já envelhecido, por causas naturais. Então, essa é a morte prematura. No suicídio indireto, quando nós não buscamos diretamente, mas nós trabalhamos para minar as forças da nossa máquina física, ou mesmo cortar o fio da existência em determinadas situações, como nos acidentes automobilísticos que muitas vezes acontecem por pura imprudência nossa. Mas, e também nos casos do suicídio direto, quando a criatura atenta diretamente contra a sua própria vida. Então, a visão da doutrina espírita é de que a morte sempre vai acontecer no tempo certo, se nós não a adiantarmos. Quando o jovem retorna ao mundo espiritual, diz-nos os espíritos que seria privá-lo de uma condição privilegiada de estar no mundo espiritual, às vezes entre espíritos bem-aventurados, e nós gostaríamos de retê-lo na terra, por egoísmo nosso, mantendo-o muitas vezes nas agruras da vida. Então pergunta, se aquele que terminou a sua tarefa, se ele pode voltar para casa, se ele pode descansar após o cumprimento da tarefa. Mas eu volto a dizer que a nossa visão nitidamente materializada é que não permite que esse fato, que a gente trafegue pelo mundo com essa visão. Então, nós não deveríamos privar a pessoa de retornar ao mundo espiritual.
É claro que isso nos causa imensa dor, perdas realmente de um sofrimento muito grande, mas cumprindo os desígnios de Deus. Dessa maneira, então, continuando as nossas reflexões, gostaríamos de lembrar a assertiva de Jesus que até as folhas das árvores estão contadas e que elas não caem sem a permissão do Pai, que os nossos cabelos também estão contados. Então, para a gente entender que dentro do universo há um gerenciamento em nossas vidas de forma plena, de forma absoluta, jamais estaremos à mercê das circunstâncias. Volto a dizer, a não ser no uso do livre-arbítrio, que Deus permite, mesmo sabendo que a gente vai sofrer consequências drásticas de escolhas infelizes. Quando Judas premeditou trair Jesus, entregá-lo ao sumo sacerdote, Jesus não o impediu, porque era direito dele usar o seu livre-arbítrio, embora soubesse da imensa dor que ele acarretaria para a sua consciência no futuro. Então, no caso nosso, também Deus permite que a gente use do nosso livre-arbítrio, às vezes em nosso desfavor momentâneo, redundando aí depois em lições preciosas, porém à custa de muito sofrimento e de muita dor. Uma assertiva que as pessoas fazem: fulano morreu tão novo, existia para ele um futuro tão brilhante, um futuro tão promissor. Volto a dizer, sempre que pensamos assim, nós estamos visando a vida material em detrimento da vida espiritual. Embora informados de que a verdadeira vida é no mundo espiritual, não vivemos como se fosse. Ainda temos o sentido da perda, ainda imaginamos que as conquistas no campo da matéria são mais relevantes do que as conquistas no campo espiritual. Então, aquele que terminou o seu trabalho pode retornar para casa. É isso que a doutrina espírita nos concede. Portanto, não acreditamos que hajam mortes prematuras. Apenas um projeto elaborado de forma pessoal, objetivando aquela criatura no âmbito do seu progresso espiritual. A doutrina espírita nos dá a certeza de que nós não estamos soltos ao desamparo pelo mundo. Ao contrário, nós estamos totalmente monitorados por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Mestre, pelos bons espíritos e pelos nossos anjos guardiães. Que a bondade de Deus nos fortaleça, nos ajude nessa caminhada a vencer esses dias tenebrosos de sofrimento e dor, e que possamos em pensamento e em atitudes também colaborar com os nossos irmãos que passam talvez dores maiores ainda. Que Jesus nos abençoe a todos, que sejamos firmes no propósito de seguir em frente com o nosso Mestre. Muito obrigado.